Em 2007, nas profundezas da periferia de uma cidadezinha do interior, um cemitério começou a ser evitado. Uma sombra silenciosa pairava sobre ele assim que o sol se punha no horizonte. E o motivo não era o que você esperaria. Não era por causa de vandalismo, nem por causa de assaltos ou gangues locais. Era por causa de algo muito mais inquietante. Era por causa de uma garota. Ela tinha uns 19 anos, talvez 20. Ninguém sabia ao certo. O que sabiam é que ela aparecia todos os dias no crepúsculo, como um fantasma anunciado pela luz moribunda. Sua tarefa era simples e mórbida: limpar os túmulos em troca de alguns trocados que os familiares dos falecidos deixavam para ela. Era um trabalho que ninguém mais queria, mas para ela parecia ser mais do que apenas uma fonte de renda. Parecia uma vocação. Ela chegava sempre no fim da tarde, com seu balde de panos velhos, e começava seu ritual silencioso. Mas o estranho não era ela trabalhar ali. O estranho é que ela nunca ia embora antes da meia-noite. Enquanto a cidade dormia, ela permanecia entre as lápides frias, sob o olhar da lua e das estrelas. Os vigias noturnos, homens acostumados com a solidão e os sons do escuro, sentiam um arrepio diferente quando a viam. Els Contevan, com a voz baixa e os olhos arregalados, que quando faziam suas rondas e passavam perto de onde a garota estava, Els ouviam. Ela conversava, mas não era ao telefone, nem com algum visitante tardio. Ela conversava sozinha. Não era bem isso. Ela parecia conversar com os próprios túmulos, com os nomes gravados em pedra fria. As respostas que ela dava eram sussurradas, direcionadas a perguntas que ninguém mais podia ouvir. Ela falava com os mortos como se eles estivessem sentados ali, lado a lado com ela. A curiosidade, como sempre, é uma força perigosa. Certa noite, um dos funcionários mais novos, talvez cético, talvez apenas tolo, decidiu que precisava ver de perto. Ele se escondeu atrás de um mausoléu antigo e ficou observando. A noite estava particularmente escura, sem lua. Ele viu a garota ajoelhada, não em frente a um túmulo bem cuidado e cheio de flores, mas diante de uma lápide antiga, desgastada pelo tempo. Não havia nome legível, nem datas, apenas pedra corroída. Ela limpava a superfície da lápide com uma delicadeza quase reverente. E no silêncio absoluto da noite, o funcionário a viu parar, inclinar a cabeça, como se estivesse escutando atentamente. E então, ela respondeu, uma frase curta, num sussurro que mal chegava até ele. O vigia sentiu o sangue gelar. A cena era tão surreal que parecia um sonho, um pesadelo. Decidido a acabar com aquilo, ele deu um passo à frente, fazendo um galho seco estalar sob seu pé. Embora pequeno, quebrou o silêncio como um trovão. A garota não se assustou. Ela não pulou, nem gritou. Lentamente, muito lentamente, ela virou o rosto na direção dele. Seus olhos na escuridão pareciam dois poços vazios, e com a mesma voz sussurrada, ela disse: "Eles ficam inquietos quando alguém olha." O funcionário não esperou para ouvir mais nada. Ele correu como nunca havia corrido na vida, sem olhar para trás, sentindo como se 1000 olhos invisíveis o seguissem daquele cemitério. Ele nunca mais voltou para o turno da noite, e a história que ele contou se espalhou como fogo em palha seca. Na semana seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Ossos humanos começaram a aparecer na superfície da terra, perto de túmulos antigos. Pequenos fragmentos. Um fâmer aqui, uma costela ali, como se o próprio solo estivesse regurgitando seus mortos. Túmulos que estavam selados há décadas amanheciam abertos, mas sem nenhum sinal de violação. Sem marcas de ferramentas, sem terra revirada ao redor. Apenas as pesadas lajes de pedra, movidas para o lado, como se por uma força invisível. E em meio a tudo isso, a garota continuava seu ritual. Todas as noites ela chegava ao entardecer e ficava até depois da meia-noite, sempre sozinha, sempre conversando com os nomes na pedra. A cidade agora tinha medo dela, medo do que ela estava despertando naquele lugar sagrado. Até que, em uma madrugada chuvosa, ela simplesmente não voltou para casa. A chuva caía fina e gelada, e um vento forte assobiava entre os túmulos. Sua mãe, preocupada, a esperou até o amanhecer. Quando o sol surgiu fraco e pálido, a garota ainda não havia aparecido. A polícia foi chamada. Eles vasculharam o cemitério de ponta a ponta. Não encontraram nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de violência. O que eles encontraram foi arrepiante. Ao lado daquela mesma lápide antiga e sem nome que o vigia havia mencionado, estava o balde dela, ainda com um pouco de água da chuva. Ao lado,
o pano sujo de terra e no chão lamacento. As marcas dos seus pés, as pegadas levavam diretamente para a frente do túmulo. E ali, elas terminavam. O túmulo estava aberto. A laje de pedra, pesando centenas de quilos, estava jogada de lado. A polícia olhou para dentro do buraco escuro, esperando encontrar o pior. Mas lá dentro não havia nada. Nenhum caixão, nenhum corpo. Apenas terra úmida e o vazio. A garota havia desaparecido, como se tivesse sido engolida pela própria sepultura. Desde então, a história se tornou uma lenda sussurrada na cidade. Os vigias que ainda têm coragem de trabalhar naquele cemitério juram que, depois da meia-noite, especialmente nas noites mais escuras, ainda é possível ouvir algo. O som suave de um pano limpando a pedra. Um assobio baixinho, uma melodia triste carregada pelo vento. E se você ficar quieto o suficiente, pode ouvir uma voz feminina, conversando com os mortos, como se estivesse respondendo a eles, feliz por finalmente ter se juntado à conversa. Se você escutou isso até o fim, no escuro, inscreva-se no Conto das Sombras e comente aí embaixo só pra gente saber que você ainda está aí. Te espero no próximo relato.